Boa noite, minha gente. Mais um Projeto EBD hoje, lição de número 5. Membros da família de Deus. Para quem não nos conhece, eu sou o Marcelo Lucas, sou professor de escola bíblica na Assembleia de Deus no estado de Minas Gerais. E essa é minha esposa, Leila Lopes. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Lembrando que toda quarta-feira, 8 horas, nós liberamos aqui os comentários, o resumo das lições. Eu coloco tanto no meu canal pessoal quanto no canal da igreja. Então, se você estiver assistindo no canal da igreja, os nossos Instagrams, caso você queira conversar conosco, estão na descrição, bem como o Instagram da igreja. Se você estiver assistindo no nosso canal pessoal, no meu canal pessoal, também da minha esposa, você tem aí todos os links dos nossos sites e também os links dos canais da igreja, tá? Caso você queira ver a agenda, queira fazer uma visita, queira conhecer o nosso trabalho. E fica aqui também o nosso agradecimento ao nosso pastor-presidente, Clóvis Afonso da Costa Júnior, a sua esposa, a pastora Jaqueline, e o nosso muito obrigado pelo apoio, pelo incentivo, por todo o trabalho que é desenvolvido ali no ensino da igreja, enfim. Então fica também o convite para você conhecer a nossa igreja, tá? Está na descrição aqui. Somos professores também do ITPM, o Instituto Teológico da Igreja, Instituto Teológico Pastor Medeiros, Seminário Teológico, caso você tenha interesse, também fica o convite para participar, vou deixar o link na descrição, beleza? O link do Instagram do Instituto, beleza? Caso você esteja no nosso canal pessoal também, tem uma série de links aí com o nosso trabalho, você pode conhecer mais do nosso trabalho na área de teologia, tá bom? Então é isso, vamos lá? Vamos lá. O título da nossa lição de hoje é Membros da Família de Deus. O textual se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 19, e diz o seguinte: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. A verdade aplicada fala que o perfeito sacrifício de Jesus Cristo resultou em reconciliação com Deus e permitiu que nos tornássemos membros da sua família. A nossa lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar de um novo povo formado por Deus. O 2 vai falar a unidade do corpo de Cristo. E o 3, o edifício de Deus. Bom, então vamos lá. Um novo povo formado por Deus. Primeiro tópico, Lembrando que as lições são divididas em 3 grandes tópicos, como a minha esposa colocou aqui, e esses tópicos são divididos em outros 3 subtópicos, tá? Então vamos lá. Antes da vinda de Jesus, havia um desprezo muito grande por parte dos judeus em relação aos gentios, considerados indignos e incircuncisos, Para quem não sabe, a circuncisão era o corte ali da pele da genitália masculina, e isso então era um sinal da aliança, do pacto de Deus com o povo judeu. E os judeus, por questão cultural, eles não conversavam com aqueles que não eram judeus. Eles entendiam que eram indignos, que eram pessoas que não eram amadas por Deus, Embora todo o Antigo Testamento diz o contrário, Desde Gênesis 12, quando Deus fala a Abraão que todas as famílias seriam benditas em Abraão, Então, mesmo o Antigo Testamento contrariando, a tradição judaica cria isso. E aqui um alerta tem que ser feito. Nós temos que ter cuidado para não nos acharmos melhores que as pessoas que estão distantes do Senhor, Aquele que é convertido, aquele que é alcançado pela graça, tem que ter esse cuidado para não se achar melhor. Temos que entender que nós somos tão pecadores quanto qualquer outra pessoa, tá? Nós somos tão falhos como qualquer outra pessoa. Aí você que já tem um estudo teológico vai dizer assim: mas e a regeneração? E a conversão? A regeneração, ela não retira o pecado. A regeneração, ela simplesmente faz com que você enxergue o pecado. A diferença é o seguinte: o pecado continua aqui. Paulo, aos Romanos, no capítulo 7, ele diz que o pecado habita nele. Então, o que a regeneração faz é nos fazer enxergar o pecado e nos incomodar com o pecado. É só essa a diferença, tá? Então não podemos nos achar melhores. Somos sim membros da família de Deus, somos regenerados, somos alcançados, mas permanecemos pecadores tal qual a pessoa que está lá fora. A diferença é que a pessoa que está lá fora, ela não se vê como pecador e nós nos vemos.
ok? E se fizermos assim, nós vamos continuar agindo como o povo de Israel, né? Que eles se sentiam melhores. Na verdade, eles foram escolhidos para propagar a salvação, não para se sentirem superiores, né? E desprezar os gentios como eles faziam, né? Eles achavam que os gentios eram indignos, mas na verdade eles eram os primeiros, né? O Senhor os escolheu para que eles pudessem anunciar a salvação para eles, né? Eles deveriam ser o exemplo, assim como a igreja deve ser exemplo hoje. O povo de Israel deveria ser exemplo naquela época, mas eles não entenderam nada. Eles se sentiram os escolhidos, né? Os melhores, e as outras pessoas não importavam. Perfeito, né? Vamos seguir? Vamos lá. 1.1. Éramos gentios na carne, chamados incircuncisão. Nesse ponto aqui, olha só o que o comentarista nos traz. Ao detestar e até desprezar os pagãos, Israel fez mal uso do privilégio. Que privilégio? O privilégio que Deus deu, né? Foi o que a Adela acabou de comentar, ok? E ele ainda continua dizendo, olha, os gentios eram um objeto de desprezo para os judeus. Inclusive, o contato com o gentio era semelhante à morte. O judeu, quando ele não podia sequer comer com o gentio, né? Então, todo esse desprezo era mal aos olhos de Deus. Era, era uma vaidade excessiva que, na verdade, distanciava o povo de Deus. Temos, de novo, ter cuidado com isso. Muitas vezes, a vaidade, nos acharmos muito próximos de Deus, na verdade, está nos distanciando de Deus. Uma vez eu ouvi um comentário de uma pessoa não cristã, dizendo assim, olha, muitas vezes, aquele que está, digamos assim, que está em pecado, mas sabe que está em pecado, muitas vezes está mais próximo de Deus do que aquele que acha que é muito santo. Né? Então, às vezes, achar que é muito santo, achar que tem ali algo especial com Deus, pode, na verdade, ser uma vaidade, está te distanciando de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso. 1.2. Éramos sem Cristo e sem esperança. Né? Os judeus se sentiam muito importantes e os gentios, eles já não tinham esperança, eles não sabiam para onde ir, né? Assim como nós, antes de conhecermos a salvação, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então nós éramos sem Cristo, sem esperança, assim como os gentios naquela época, né? Mas veio Jesus e nos deu essa esperança, a esperança da salvação, a esperança que na realidade é para todos, né? Não só como naquela época que era para os israelitas e também para os gentios, e hoje é para a igreja e também para as pessoas que estão aí nesse mundo sem esperança, né? Sem salvação. Nós temos o papel de levar essa graça, né, que nos foi concedida, mostrar para as pessoas o que nós podemos viver no mundo hoje, né, para que elas também possam ter esperança de um dia morar na glória com o nosso Senhor. Exatamente. Né? Até na última segunda-feira eu fiz um comentário mais amplo, né, sobre o capítulo 2 de Efésios, né, e eu trato exatamente isso. O problema muitas vezes é que nós não entendemos a nossa situação como pecadores. A gente acha que pecado é só uma atitude, é um escorregão. Não, não é isso. Quando a palavra fala, quando a doutrina, né, da queda nos é apresentada, nós entendemos às vezes a queda como comer o fruto. Né? O comer o fruto foi o ato, mas a queda na verdade é a ruptura com Deus. Né? Então a nossa situação de pecado é na verdade o rompimento com Deus, é estar distante de Deus. Esse é o grande pecado. As atitudes pecaminosas, os erros, na verdade, são consequências dessa ruptura, dessa distância, tá? E assim, nós precisamos entender também que esse pecado, essa condição pecaminosa, faz com que sejamos inimigos de Deus. E outrora, antes de sermos alcançados pela palavra do Senhor, pela ação do Espírito Santo, nós estávamos na mesma situação dos gentios que os judeus tanto odiavam, né? A mesma situação daqueles não convertidos, tá? Então, assim, nós temos que lembrar e olhar para as pessoas com amor, né? com paixão, tá? Nós precisamos entender isso. E entender que, por mais que sejamos honestos, sem Jesus nós estamos em pecado. Né? Esse é o detalhe. Porque, na verdade, a pessoa boa fala, mas fulano é tão bom, ele não vai ser salvo? Não, porque salvação depende de se render a Cristo. Porque, na verdade, aquele que está distante de Deus, ele acha que a sua boa atitude vem dele.
ele é uma boa pessoa, quando na verdade todas as nossas boas atitudes vêm do Senhor, né? É por isso que Isaías fala que até as nossas boas atitudes são trapos de imundícia, no sentido de que elas não têm condição de nos levar a Deus. É Deus que vem até nós, tá? Então até as nossas boas atitudes não têm o condão de nos levar para perto de Deus, né? Porque a nossa boa atitude, sem que rendamos glória a Deus, significa que nós permanecemos distante de Deus. Portanto, até as nossas boas ações são pecaminosas quando estamos diante do Senhor, porque nós não entendemos que até as nossas boas ações vêm dele. Sejamos nós convertidos ou não, porque é a graça comum que faz com que o homem seja minimamente bom, para que a vida seja minimamente suportável, né? Porque se não fosse assim, a coisa ia ser bem pior do que já está, né? Perdão, pode continuar. 1.3 Éramos estranhos às alianças da promessa e sem Deus no mundo. O comentarista diz o seguinte, que Paulo continua sua exposição sobre a situação dos gentios, dizendo que estavam separados da comunidade de Israel, estranho aos conceitos da promessa. Nós não tínhamos nenhuma ideia de que era essa aliança, né? O comentarista ainda fala que a referência é provavelmente a promessa fundamental feita por Deus a Abraão. Israel era um povo da aliança, a qual era acompanhada de promessas específicas para esse povo, né? Ele cita Abraão e também fala sobre... Eu vou ler aqui. Fala o seguinte: Deus estabeleceu com Israel... giraram em torno da grande promessa vinda do Messias, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico, né? Ele fala aqui de Moisés, de Abraão e Davi. E os outros povos não tinham conhecimento desses pactos, né? Eles estavam distantes, eles não faziam ideia do que era o pacto, do que era essa aliança, estavam perdidos, né? Aqui, para quem já tem uma certa vivência teológica, algum estudo, ele está falando das alianças, a perspectiva aliancista da Bíblia, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas é a ideia de que Deus estabeleceu pactos, alianças com o povo, né? Então a aliança adâmica, a aliança abraâmica, os pactos que Deus foi fazendo, depois com Davi e depois em Cristo, a aliança da cruz, a aliança do Calvário, a aliança da graça, a aliança em Cristo, né? Então são os pactos que Deus vai fazendo com a humanidade. E aí, o que o autor quer colocar aqui em resumo, para a gente não ficar aqui com muitas delongas teológicas, ele quer mostrar o seguinte: olha, um dia nós estivemos distantes dessas alianças, estivemos distantes do pacto de salvação em Cristo, né? Então, assim, nós precisamos, ao contrário dos nossos irmãos judeus, né, os israelitas, nós precisamos entender, olha, é pela graça que fomos salvos, é pela ação de Cristo que fomos salvos. Não porque somos bonzinhos e obedecemos à lei, mas é porque Cristo cumpriu a lei, Cristo cumpriu a vontade do Pai, Cristo foi à cruz, Cristo foi sacrificado em nosso lugar, e agora nós conhecemos toda essa aliança, nós conhecemos toda essa ação de salvação, nós conhecemos a graça de Deus que nos alcança e nos regenera, nos salva, né? Então nós precisamos entender, olha, um dia estivemos distantes, mas o Senhor nos chamou. Agora, é interessante o seguinte, olha, Ele nos chamou para testemunharmos. Olha o final do comentário aqui que ela não leu. Os outros povos não tinham conhecimento desses pactos, das alianças, e viviam envolvidos com muitos deuses e muitos senhores. Por isso Deus ordenou à nação de Israel que fosse bênção a todas as nações. A Adela comentava no tópico anterior, né, que o Senhor nos chamou para que sejamos bênção para as pessoas, para que Israel testemunhasse e agora a igreja. Então o Senhor nos chama para testemunharmos, não para julgarmos ou fazermos separação e dizer que a outra pessoa não presta ou que Deus não ama. Pelo contrário, Deus nos chama para anunciarmos o seu amor, anunciarmos a sua salvação. Okay? O interessante é que o desconhecimento desse pacto, dessa aliança, né, não significa que o Senhor ele nos desprezou. Na verdade, quem desprezou ele foi Israel, né, que até hoje está aí aguardando a vinda do Messias. Mas nós fomos enxertados, né? O Senhor ele nos trouxe para perto de si através do sacrifício, ele, né,
reconciliou, ele nos religou a ele, né? E nós hoje somos parte, né? Parte da igreja, parte dessa oliveira verdadeira, né? Ele nos enxertou, éramos jambuzeiros, né? E hoje nós fazemos parte dessa oliveira. Eu complicar aqui, né? Soltar uma pérola para quem estiver ouvindo. Na verdade, me parece que o fato de Israel ser tão zeloso e desprezar as pessoas e ter essa vaidade, aqueles que mais se diziam santos eram os que mais estavam rejeitando o projeto de Deus. Exatamente. Porque rejeitavam o próprio amor de Deus, não reconhecendo a sua fragilidade, a sua pecaminosidade. Né? Então, assim, os que mais se achavam perto de Deus, e Jesus vai fazer isso, né? Mateus 27, quando ele enfrenta os fariseus e tal. Sim. Ele mesmo vai falar, não, raça de víboras é João Batista, né? Mas ele já vai chamar, olha, vocês são hipócritas, né? Jesus fala isso, né? Porque se vocês se dizem perto, mas vocês desprezam tudo, são vaidosos. Então esses são os que mais rejeitaram o projeto de Deus, né? É o que você falou anteriormente, né? As pessoas que se acham muito santas, né? Se acham santarrões, muitas vezes estão distantes, né? Estão aí arrotando santidade e estão muito distantes de Deus na realidade. Exatamente. Consegui? Segundo, a unidade do corpo de Cristo. A realidade retratada no tópico anterior, referente à aliança e aos pactos acompanhados das leis cerimoniais, constituíam uma parede de separação entre judeus e gentios. Inclusive, o próprio templo em Jerusalém retratava essa separação. Mas Cristo Jesus desfez a inimizade e colocou todo mundo debaixo de uma única aliança, de um único pacto. Só um detalhe aqui, gente. Quando o comentarista diz que as alianças e as leis separavam, não significa que Deus queria isso, tá? Não significa isso. Voltando ao que a Adela falou, o objetivo de Deus era que Israel testemunhasse para o mundo, né? Mas nós temos uma visão progressiva da revelação de Deus. Então Deus chama ali Abraão e vai se revelando progressivamente. E um dos momentos é a lei. Tá? Então Deus chama Israel, faz de Israel uma etnia, uma nação, com costumes, com leis e tudo mais, para que o nome dele fosse conhecido no meio dos povos. Okay? Então não significa que Deus fez essa separação, mas a interpretação humana, a pecaminosidade humana, a vaidade humana, como comentávamos, fez dessa lei de Deus, que era para revelar o caráter de Deus, uma parede, um muro, uma separação entre os povos. Ok? Amém. 2.2. Estávamos sem reconciliação e alcançamos a paz. A paz que excede todo o entendimento, o comentarista fala aqui, né? Uma paz que nós não podemos explicar. É uma paz que só quando nós entendemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós podemos, né, entender, sentir essa paz. Mesmo, nós podemos citar o apóstolo Paulo mesmo, ele fala que ele sabia estar feliz, ele sabia estar tranquilo, né? Ele sabia estar em paz, independente da situação. Né? Nós estudamos nas lições anteriores que ele estava preso e ele se alegrava em receber notícias da igreja. E hoje, nós, como servos de Deus, é difícil entender isso. É difícil entender que muitas vezes, porque nós temos muitas tribulações, nós passamos por muitas adversidades e problemas, mas a gente sente aquela paz, aquela tranquilidade, porque nós temos esperança no Senhor, e nós sabemos que mesmo com tudo isso que está acontecendo, a gente consegue ter um equilíbrio, nós conseguimos sentir paz no nosso Senhor Jesus Cristo, e isso só foi possível através da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E que nós, como igreja, possamos levar, né, essa mensagem de paz e salvação às pessoas que estão perdidas, né, para que elas possam também ser reconciliadas. Ótimo. Só para não ficar vago, né, a gente não pulou o 2.1 não, tá? O 2.1 a gente comentou, porque o 2.1 estávamos longe e chegamos perto pela obra de Cristo, tá? O 2.1 ele trabalha exatamente isso, que Cristo na cruz ele desfaz essa questão da lei e nos coloca. Só um detalhe, antes da gente ir para o 2.3, é que não é que Jesus ele vai abolir a lei não, tá? Até no capítulo 2, eu não vou me lembrar o versículo agora, eu falei sobre isso segunda-feira, né? Mas
ele fala assim, olha, Cristo aboliu a lei como ordenança, ou seja, como norma, como lei, como algo impositivo ou imperativo. Ah, significa que eu não tenho que cumprir a lei? Não, a gente tem que cumprir a lei. Só que agora nós entendemos que a lei é o princípio que revela o caráter de Deus. Então nós não cumprimos a lei para ser salvo. Nós cumprimos os mandamentos, em especial o decálogo, né? Os 10 mandamentos de Êxodo 20, nós cumprimos essas ordenanças porque já somos salvos e queremos agora agradar a um Deus que é santo, que é soberano, né? Então não mais para ser salvo. Então o que Cristo vai abolir é esse caráter imperativo da lei para que você conquiste o céu. Porque agora Jesus nos ensina, olha, não é você que conquista o céu, é Cristo, que foi morto, foi sacrificado, né? É importante deixar isso claro, gente, quem matou Jesus? O próprio Deus matou Jesus. Tá? A ira de Deus foi derramada sobre Cristo para que sobre nós fosse derramado o amor, a salvação, a graça. Ok? Então Jesus morre para que nós sejamos salvos. Então a lei agora não é mais um imperativo para que alcancemos a Deus. Ela é agora um informativo para que glorifiquemos a Deus em nossas atitudes. Ok? Vamos lá então, 2.3. Você quer continuar ou eu faço? Pode ir. Éramos dois povos e nos tornamos um só povo. Elianai Cabral, um comentarista, tá? Cita que a cruz de Cristo serviu de elo de reconciliação e também de destruição. Ela foi o imã para a reconciliação dos homens com Deus. Olha que interessante, né? Ou seja, na cruz do Calvário, Cristo atrai toda a humanidade para Deus. Né? Por que ela é reconciliação e destruição? Porque ela destrói exatamente essa separação. Ela destrói essa ideia de que a humanidade está dividida entre aqueles que são amados por Deus e aqueles que não são amados por Deus. Né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Gente, Deus amou o mundo, tá? E você vai encontrar aí calvinistas dizendo, não, esse mundo aí significa só os eleitos. Não, até calvinistas extremamente, digamos assim, defensores, né? Extremamente radicais, né? Tipo, um grande intelectual aí, não é radicalismo no mau sentido, tá? É radicalismo no sentido de que são defensores ferrenhos ali, mas são servos, são pessoas de Deus, né? Augusto Nicodemos, por exemplo, ele reconhece que Deus amou o mundo ali significa toda a humanidade, sem distinção. Né? Não tem como dizer que é só os eleitos, qualquer coisa assim. Então Deus amou toda a humanidade. E a cruz do Calvário mostra isso. Deus, para nossa salvação, puniu o seu próprio Filho, unigênito, santo. E se isso não atrai, olha, realmente, aí os nossos irmãos calvinistas têm razão. Você não foi alcançado por essa graça tão maravilhosa. Tá? Falando que né, a pessoa não foi alcançada, nós vemos ali que antigamente eles tinham uma parede que dividia, né, até onde os gentios podiam ir, tinha um limite, né, era realmente, até no templo tinha essa divisão. E hoje nós talvez não temos essa divisão, parede, né, uma divisão física, mas muitas vezes nós fazemos uma divisão de pessoas, né. Aqui a Bíblia fala que Jesus veio para salvar o mundo, como o Marcelo bem falou, né, são todos, não só alguns, e às vezes nós, por questão de preconceito, por questão de raça, nós ainda fazemos essa distinção, ou, né, muitas vezes, a questão do homossexualismo mesmo, às vezes a igreja, né, não digo a nossa, que nós estamos estudando a cada dia para melhorarmos, né, mas não sabemos como receber uma pessoa, por exemplo, um travesti na igreja, em vez quando a pessoa chega lá, né, toda vestida da forma que ela acha que tem que estar, nós talvez não sabemos como receber aquela pessoa, né? A pessoa, em vez de receber, fica olhando de lado. Questão racial mesmo, eu posso falar como uma mulher negra. Nós temos na sociedade o preconceito aí estampado, o racismo. E na igreja, ainda algumas igrejas, né, ou mesmo, vou falar da minha, ainda tem algumas pessoas que acham que são melhores por serem brancas, né? Você pode falar como um homem branco, mas não é isso que o Senhor quer, né? Ele veio para todo mundo,
Na sociedade tudo bem, eu vou agir, né? Se tiver algum caso de racismo, eu vou agir sim como uma mulher negra dentro da lei, vou procurar o meu direito. Mas nós como um povo de Deus, não devemos separar. Não porque a pessoa, porque ela é branca, porque ela é negra, porque ela é gorda, porque ela é pobre, né? Nós como servos de Deus não podemos fazer como o povo de Israel. Eles desprezavam eles porque achavam que eles eram inferiores. E hoje nós temos isso muito, muito nítido na nossa sociedade. Tudo bem, as pessoas que não conhecem ao Senhor, né, vão fazer isso por ignorância porque estão mesmo em pecado, né? E o ser humano é mau desde o nascimento, mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós devemos agir diferente, né? O Senhor veio para todos, nós não devemos fazer essa distinção como fazia o povo ali de Israel, né? Só um detalhe, gente, a gente não está pregando o universalismo da salvação, nem que nós não devemos fazer... Nem eu estou aqui militando, né? E assim, porque ela comentou a questão da homofetividade, né? O termo correto hoje é homofetividade, né? Então, nós não estamos dizendo que essas pessoas estão corretas diante da Bíblia, não é isso. Nós só estamos dizendo que não cabe a nós julgarmos, cabe a nós recebermos e permitir que elas ouçam a palavra como qualquer outra pessoa, tá? Os nossos cultos devem ser cultos abertos, cultos públicos, tá? A Bíblia não nos ensina a fazer cultos fechados, reuniões fechadas, né? Eu não estou dizendo que a reunião da tesouraria da sua igreja tem que ser pública, eu estou dizendo isso não, tá? Eu só estou dizendo assim, que o culto tem que ser aberto, né? O culto tem que ser público, tem que ser para anunciar o Evangelho. E essas pessoas devem ser tão bem recebidas como qualquer outra, tá? Quanto à questão racial e outros preconceitos, né, de pessoas com deficiência, a questão de etnia, né? Não é só negro que sofre preconceito. No Brasil é negro, né? Mas nos Estados Unidos e na Europa tem do Nordeste, né? Temos muito preconceito. Tem uma xerofobia contra o nordestino, né? Principalmente aqui no Sudeste. Tudo isso, gente, é por causa da queda. Deus nunca ensinou o ser humano a fazer distinção de pessoas. Paulo escreve isso aos Romanos, né? Que para Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz separação entre pessoas. Tá? Então isso é fruto da queda, é fruto do pecado em nós. Essa separação, nós e eles, nós somos bons, eles são maus, é fruto da queda. Nós não podemos ter isso no meio da igreja. Ok? Amém? Vamos lá? Terceiro ponto, o edifício de Deus. Já não somos mais estrangeiros em terra distante. Cristo nos tornou cidadãos de seu reino e membros da família de Deus. Paulo compara a igreja com um grande edifício que cresce a cada dia e a cada dia é edificado em Cristo para glorificar a Ele. Amém? Pode seguir. 3.1 O fundamento dos apóstolos e profetas. O comentarista fala o seguinte: a obra de Jesus Cristo não apenas reconciliou o homem com Deus, mas além de tornar os dois povos em um, né? O Senhor, ele reúne, né, tanto o Israel, né, que creem nele, que creem no sacrifício na cruz do Calvário, e os gentios, né? E ele faz um povo só. A igreja, né, é uma congregação dos santos, uma congregação dos justos. Ele reúne em um povo, ele faz de dois povos um povo só, né? Que somos nós hoje, a igreja, aqueles que creem no sacrifício na cruz do Calvário. E aqui no 3.1 que ele fala do fundamento dos apóstolos, o fundamento é o alicerce, né? Ele fala, olha, o fundamento dos apóstolos e profetas, e em seguida ele fala que Cristo é a pedra angular. Você pode ler lá no capítulo 2 da carta aos Efésios. Fundamento dos apóstolos e dos profetas. Gente, o cristianismo, a igreja, ela está fundada na doutrina bíblica. Tá aqui, ó, doutrina bíblica, minha Bíblia está aqui, ó, esqueci de pegar. Tá? Na doutrina apresentada, revelada por Deus através dos profetas e dos apóstolos, do Antigo e do Novo Testamento. Não, eu só creio no Novo. Você não é cristão, querido, desculpa. Eu só creio no Antigo, eu sou legalista e tal. Você também não é cristão. Porque o que a Bíblia diz é que nós estamos fundados na doutrina dos profetas e dos apóstolos. Tá? Aquilo que a Bíblia ensina. E também, não, eu sirvo a Jesus. Você só serve a Jesus se você imita a Cristo através da pregação dos apóstolos. É por isso que Paulo, e eu já falei isso erroneamente outras vezes, né? Quando Paulo fala que é imitar a Cristo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, isso significa que é para a gente imitar a Cristo.
Eu falei isso erroneamente, porque quando Paulo fala isso, ele está dizendo, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, seja imitador de Cristo a partir da nossa pregação. Então nós só imitamos a Cristo a partir da Bíblia. O pastor Jonas Madureira trabalha isso no livro dele, o custo do discipulado. Quem desejar pode conferir lá, tá? Os links, se você estiver vendo aqui no nosso canal, tem link da Amazon para você adquirir o livro e ajudar aqui o canal, tá? Mas assim, porque se você imita a Cristo sem ser a partir da mensagem apostólica, você está criando Jesus para você. Entenda isso. Você só é cristão se você está fundado ali na doutrina dos apóstolos. E a pedra angular é Jesus. O que é a pedra angular? Os arcos que sustentavam as construções tinham uma pedra ali que travava todas as outras. Tá? Essa é a pedra angular. Esse é Cristo. É aquele que sem ele nenhuma estrutura fica em pé. Tá? E a pedra de esquina, como diz no Salmo 118, a pedra de esquina é aquela que alinhava as paredes e sustentava para que as paredes não caíssem. Então é esse Jesus que sustenta toda a edificação fundada sobre a doutrina que ele mesmo revelou aos profetas e aos apóstolos. Ok? Vamos seguir? Vamos. 3.2. Nossa posição no edifício de Deus. Paulo ele ilustra, a igreja, ele dá um exemplo como se a igreja fosse um edifício, um edifício que está sempre em crescimento, uma construção em andamento. E que nós somos parte desse edifício, O Marcelo disse que Cristo, a Bíblia fala, ele é a pedra de esquina, a pedra angular, ele é a base, ele é o alicerce, E nós estamos nessa construção, nós somos parte dessa construção. E o comentarista também traz a ideia de coletividade, Que uma construção ela é coletiva. Então, que nós como igreja possamos ter essa comunhão, essa unidade, que possamos estar juntos, que não tem como um edifício crescer a cada dia sozinho, Precisa do coletivo. E a igreja é assim, precisamos estar sempre em comunhão, precisamos estar sempre juntos, Caminhando rumo à Nova Jerusalém, Que nós possamos estar sempre em comunhão mesmo, que possamos estar unidos até o dia da volta do Senhor. Ou seja, desculpa, mas você não é igreja, você faz parte da igreja. A igreja é o edifício, a igreja é o todo. A igreja é aquela que está fundada na palavra de Deus, é aquela que tem Jesus como pedra angular, como pedra de esquina. Então você é parte da igreja, você não é igreja sozinho. Então, desculpa, mas eu sou muito direto, Se você foge desse negócio de desigrejado, foge desse trem, você só é igreja se você é parte da igreja, tá? Você não é igreja sozinho, não existe igreja de uma pessoa só. Vai ler Atos, não existe igreja sozinho, você só é igreja à medida que você congrega com outras pessoas que estão sobre o mesmo fundamento que você, que é a palavra de Deus. Aliás, uma das evidências que você está sobre o fundamento bíblico é que você pertence a uma igreja, que você congrega, que você tem responsabilidade com outras pessoas. E eu não estou falando aqui, com todo respeito, principalmente aos nossos pastores, eu não estou falando aqui de submissão a um poder, não. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Eu dou muito mais satisfação aos meus irmãos do que ao meu próprio pastor. Não que eu não devo satisfação ao meu pastor, não é isso. Mas no dia a dia eu dou satisfação ao meu líder da escola bíblica, ao superintendente da escola bíblica, aos irmãos que estão me ensinando a tocar instrumento. Eu dou mais satisfação às pessoas que estão ali do que ao meu próprio pastor. Então, na verdade, é uma submissão à igreja, é uma submissão ao povo de Deus. Por quê? Porque eu sou professor de escola bíblica, eu devo satisfação aos alunos da escola bíblica. Eu não posso chegar e falar qualquer bobagem, não é? Então eu devo satisfação à igreja, aos meus irmãos, que de alguma forma dependem de mim, e totalmente eu dependo das orações, dependo do carinho dos irmãos. É isso. Um servindo o outro. Um servindo o outro, exatamente. É assim que funciona uma igreja, é assim que funciona uma edificação. É essa a analogia de Paulo. O tijolo daqui, se não tiver o tijolo de baixo, ele cai. Não adianta, Então é essa submissão que se apresenta na Bíblia. Não é submissão a um poder, não é isso não, isso é bobagem. Inclusive pastor que está procurando poder, você não é pastor coisa nenhuma. O pastor está procurando servir a igreja, tal como os demais irmãos. Esse é o verdadeiro ministério. Aquele que procura servir a igreja ensinando a palavra. Não é? Tô certo? Exato. Como se ser pastor fosse status, Gente, você
ser pastor. Que mais sofre. É cabelo branco, né? Porque se querer ser pastor, é por isso que Paulo fala, quem almeja o ministério, excelente obra almeja o episcopado, né? Em algumas traduções. Mas almejar não é ambicionar, não. Almejar porque Deus te deu esse chamado e o seu coração vai desejar porque Deus te chamou para isso, tá? Mas saiba que ser pastor é dureza. É um trabalho pesado, tá? É muito pesado. Né? Então vamos lá, último tópico, né? 3.3 Morada de Deus em Espírito. Naquela época eles tinham um templo, né? E havia uma divisão naquele templo. Mas hoje, nós somos o templo do Espírito Santo, né? Nós somos a morada do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois vós de vós mesmos, né? Então nós somos morada do Espírito Santo, né? Ele nos orienta, ele nos consola, né? Ele nos conduz. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo e parte da Igreja de Deus. Amém. Queridos, vamos encerrar? Eu quero encerrar deixando uma mensagem aqui muito clara, aproveitando esse finalzinho aqui que falamos sobre a igreja. O seguinte, primeira coisa, busque uma igreja que você se sinta parte dela, que você se sinta devedor à igreja, tá? A igreja como pessoas, não a igreja instituição, tá? Que você se sinta ligado a essas pessoas, porque é essa analogia que Paulo está fazendo, tá? Que você se sinta devedor. Paulo, quando ele fala aos romanos, né? Sou devedor a gregos e a romanos, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou devedor à igreja, sou devedor aos meus irmãos que oram, que congregam, que estão junto comigo. Então, procure uma igreja que você se sinta devedor aos irmãos. Uma igreja que, como nós falamos, que o ministério busque ensinar e ore pelos seus pastores, né? Como nós falamos aqui. É uma posição difícil, é um trabalho extremamente difícil, ore por eles e busque uma igreja que você se sinta dessa maneira, que você tenha prazer, você tenha amor pela igreja, amor pelos pastores, amor pelos irmãos, e assim você vai servir a Deus conforme a Bíblia ensina. Amém? Eu gostaria de deixar essa mensagem aqui no final para todos vocês que ouvirem, que assistirem esse vídeo. Amém? Que Deus abençoe. Aqui em Belo Horizonte você pode procurar a nossa igreja. Tem todos os dados aí embaixo. Verdade. Nos links, tá bom? A conclusão fala o seguinte: Cristo morreu para reconciliar consigo mesmo toda a humanidade. O resultado é que não somos mais estrangeiros, mas sim cidadãos do reino, o qual o Senhor reina. Somos família que Ele ama e o templo em que Ele habita. Amém. Então que Deus possa habitar em nós como igreja. Amém? Obrigada. Deus abençoe a todos. Agradecemos a todos que assistiram, que assistirem, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Continue orando pela sua igreja, vivendo o Evangelho. E fica aqui também a nossa expressão que sim, oramos pela nossa igreja, oramos pelos nossos pastores, estão sempre em nossas orações, porque é isso que é ser igreja, é isso que é estar na igreja, é isso que é viver a doutrina bíblica. Amém? Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos. Até a semana que vem.